Olá, está começando mais um MSN Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast. Hoje com um tema pra lá de especial, um tema que interessa muito a todos nós. Então, por gentileza, convide o maior número de pessoas para estar conectado conosco nesse podcast. Hoje eu vou bater um papo com ele, que é um grande líder, né? Líder na casa dele, líder na igreja, por onde passa, ele exerce a sua liderança. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo, mas antes eu quero aqui pedir a você, sabe essa setinha que está para fora? Compartilha, copia ela, publica no teu Facebook, no teu Stories, coloca no teu status, manda, copia e manda em todos os grupos do WhatsApp que você está inserido, porque o tema é maravilhoso, é um tema que o mundo precisa e está em falta de pessoas que exercem esse tema que nós vamos abordar aqui hoje. Bom, mas antes eu quero aqui agradecer a Dicensa Materiais para a Construção aqui de Bragança Paulista. A Dicensa está em todo o território nacional, mas em especial eu quero falar da loja de Bragança Paulista. Tem o melhor preço de cimento da região Bragantina. Então, você vai construir ou vai reformar, a Dicensa é o melhor lugar. Fica na Avenida dos Imigrantes, 6.613, bem ali ao lado da igreja Vida Triunfante. Você chegando na igreja, você chega na Dicensa. Um outro patrocinador, que esse aqui é muito sério, hein? É Ferreira Centro Automotivo. Por que é muito sério? Porque você não pode colocar a sua família dentro do seu carro, a família é o nosso maior patrimônio, colocar dentro do seu automóvel, pegar uma estrada sem fazer uma revisão. Então, a Ferreira Centro Automotiva é o melhor lugar, mais seguro e mais em conta, né, para você fazer a sua revisão. O telefone da Ferreira Centro Automotiva é 95-608-2885. Anotou? Não? Falei rápido demais? Então vamos lá. 95-608-2885. Fica no Jardim Brasil, aqui pertinho de tudo. Fala com a Sueli e com o Thiago, porque você vai ser muito, mas de verdade, muito bem atendido. Você vai amar a revisão que eles fazem no seu carro. E lá faz de tudo, hein? Troca óleo, troca pastilha de freio, faz suspensão, tudo que você precisa fazer no seu carro. Lá só não faz funilaria, mas parte elétrica tem ao lado também, que é nosso amigo, ok? Bom, então vamos lá. Eu quero apresentar para você ele, que é um camarada, é um parceiro, é um irmão, um amigo, um discípulo amado. Estou falando de Paulo Almeida, o famoso Paulo Almeida, cantor. E aí, pastor? Seja bem-vindo. Na paz, querido. Na paz. Muito obrigado por atender mais uma vez o nosso convite, né? É sempre bom estar de frente com você. É muito bom, pastor. Agradeço aí o convite também de poder estar aqui no seu podcast, também que está aí, né, bombando aí no YouTube. Eu tô começando, você que tá bombando, né? E eu tenho certeza que esse assunto aí, né, todo mundo vai curtir muito, porque é um assunto que faz parte da nossa vida. Inclusive, nós tivemos um seminário recentemente, há 2 semanas atrás, por 3 dias, falando só sobre esse tema. E olha, o que nós temos de testemunhos, né? Testemunhos. Eu falei ontem para alguém, numa reunião, que eu tenho testemunhos desde uma empregada doméstica, uma cozinheira, até uma empresa que fatura 70 milhões por mês. Só. Muito forte, muito forte, muito forte. E nós vamos falar hoje sobre liderança. Qual o verdadeiro significado da liderança? Porque, Paulo, eu aprendi que é o seguinte, nada acontece sem liderança. Nada acontece sem liderança. Nada muda sem liderança. Nada se desenvolve sem uma liderança. Nada se desenvolve sem uma liderança. E nada melhora sem uma liderança. Nada é corrigido sem liderança. E o detalhe, todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, está sempre sendo liderado por alguém. Todo mundo, em todo lugar, está sempre sendo liderado por alguém. A minha pergunta é, você é um seguidor ou você é um líder? Né? Mas hoje nós vamos falar, Paulo, da essência da liderança. O que é liderança? O que é ser um líder? Que muitas pessoas confundem liderança com administração ou liderança com gerência. Nem todo gerente é um líder, nem todo líder é um gerente. Nem todo administrador é um gerente e nem todo gerente é um administrador. Então,
é importante nós falarmos sobre esse tema, porque é um tema que afeta todo ser humano, todo ser humano. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema aqui, mas você já compartilhou esse link? Se não, faça isso agora, ok? Copie aí, manda em todos os grupos que você está inserido no WhatsApp. O que é liderança? Esse é o nosso tema. Paulo, você sabe que existe uma crise mundial de líderes, de liderança? Existe uma crise mundial na humanidade de liderança. O mundo, a grande verdade, eu descobri que o mundo não precisa de mais dinheiro. O problema do mundo não é dinheiro. Recursos tem muito, né? Tem muito. O mundo não precisa de mais, não é a educação, embora a educação nunca é demais, né? O mundo tem carência de liderança. As nações estão sendo governadas por administradores ou gerentes e não por líderes. As corporações, as empresas, agora mesmo aqui no Brasil, tem uma empresa que descobriram um escândalo no balancete da empresa e praticamente está falida, vai fechar. Falta de liderança. Falta de liderança. Porque quando não se tem um líder, você tem que ter um gerente, um administrador. E há uma grande diferença de uma coisa a outra. As três são importantes. Gerente, administrador e liderança. Embora estejam ligados, né? Mas cada um tem uma função específica. Isso mesmo. E o líder está no topo. Tá, né? Isso mesmo. Então, se eu fosse você, preste atenção, compartilharia esse link agora mesmo com seu gerente, com seu diretor e com seu patrão. É verdade, manda para ele o link. Né? Já está na descrição liderança, o que é liderança. E olha, todo mundo na sua corporação, todo mundo na sua empresa vai sair ganhando. Você é um líder, é uma igreja, um líder de departamento, você é um pastor, compartilha com seu líder, compartilha com seu pastor, que todos nós vamos crescer nesses próximos minutos, ok? Agora, o que é liderança, Paulo? Então, pastor, o senhor falou no início, né, do podcast, né, que o mundo vive um caos por falta de liderança. Verdade. E trazendo aqui para a nossa realidade, né, para o nosso país, nossa nação, Brasil, né, não é coincidência, né, mas nesse momento o Brasil ele vive uma crise grande, né, como nação, como povo, como sociedade, nessa questão de liderança, né? Mas o problema não é esse, o foco não é esse, e sim porque no caso como o Brasil vive uma crise política por falta de liderança, mas tivemos eleições recentemente. Só que o que acontece é que o povo tem um conceito totalmente equivocado sobre liderança. Mas será que esse problema da liderança começa dentro de casa e reflete nas urnas? Com certeza. Isso eu vi quando o senhor me fez o convite para o podcast, então eu fiquei pensando sobre o tema, né? E é um tema que eu gosto muito, porque eu vivo isso no meu dia a dia, como o senhor falou, na minha família, no meu trabalho, nos meus projetos, na igreja, nos departamentos que eu atuo. E na vida como ser humano, né? A gente sempre está liderando, né? A nossa vida, liderando em alguma área. E eu fiquei pensando sobre isso. Só que aí eu fui pensando, fui refletindo, e eu fui buscando a raiz. Por que o Brasil vive um caos por falta de líderes, de verdadeiros líderes? Porque isso é uma cultura que vem de centenas e centenas e dezenas de anos, onde de forma até proposital, intencional, né, há um sistema que vem governando não só o Brasil, mas é mundial, né? E com a ascensão da internet, isso foi mais fortalecido, né? Essa aliança e esse sistema ele ficou mais fortalecido, mais forte de ser vencido. Porque é imposto sobre nós um perfil de liderança, se nós formos comparar com a liderança que Jesus, que Deus traz na palavra de Deus, que ele nos ensinou, né? Que ele nos ensinou e nos ensina até hoje, não tem nada a ver. E é por isso que há esse choque, há essa confusão, viu, pastor, na mente das pessoas, até de pessoas instruídas. Sim. Mas é porque é uma cultura, pastor, e a cultura é algo que é cultivado há muito tempo. É uma ideia, né, que se é estabelecida e que é reforçada dia após dia sobre liderança. Então, muita gente pensa que liderança é uma pessoa que está numa posição de destaque
e onde vai haver uma grande massa sendo manipulada, seguindo ela. Isso não é liderança. E isso não é liderança. É manipulação. É manipulação, justamente. E como o senhor falou a respeito do treinamento que nós tivemos recentemente, então está havendo uma desconstrução desse conceito equivocado sobre liderança. Para mim mesmo, especificamente, eu sempre gostei desse tema, porque eu sempre atuei, né, em posição de liderança, só que eu fazendo, né, um comparativo com o estilo de liderança que é imposto sobre nós hoje, e olhando à luz da Bíblia, olhando para Jesus, não, o nosso maior líder, a gente percebe que há um distanciamento muito grande, pastor. E que a gente foi enganado, que a gente foi ensinado. E o mundo está sendo. E isso é o mundo. Não é uma realidade, não é um privilégio nosso, mas é do mundo todo. Embora você citou aí a pessoa do Senhor Jesus Cristo, esse não é um problema só dentro das igrejas. Sim. Em todas as corporações, em todas as organizações. É um problema mundial. As nações e as corporações estão sendo lideradas por administradores e não por líderes, é diferente. Então a pergunta hoje aqui, gente, é o que é liderança? E a outra pergunta é, qual o verdadeiro significado da liderança? Como verdadeiramente exercer a liderança? São 3 perguntas importantes. O que é liderança? Qual o verdadeiro significado da liderança? E como verdadeiramente exercer a liderança. A maior parte dos muitos livros e palestras que falam sobre liderança, eles partem, Paulo, do seguinte ponto, que todo mundo já sabe o que é liderança. Então, a maioria dos livros, preste atenção, a maioria dos livros e palestras sobre o tema liderança, eles falam como você aprimorar a sua liderança. Mas como que você vai aprimorar algo que você não sabe? Algo que você não domina, algo que você não sabe o significado. Mas aí acontece aquilo que nós vimos falando no começo. Ela vai aprimorar, vai reforçar o errado. E isso aí, para quem está na liderança, dentro desse sistema, isso é o ideal, pastor. Sim. Porque manipula, né? Sim, prende, e isso é reforçado a cada dia na grande massa. Então, preste atenção. Você que está em casa, preste muita atenção. Nem todo mundo, a maioria, a grande maioria, não entende o que é liderança. Porque o líder, nós vamos aprender aqui, o líder, ele não vive no presente. O verdadeiro líder, ele vive no futuro e vem ao presente falar aos seus seguidores o que eles viverão no futuro. Então, preste atenção. O líder, ele não existe para solucionar problemas. O líder, ele existe para trazer visão. Entendeu? Ele não tem medo do novo. Ele não tem medo de algo que ainda a grande maioria não consegue visualizar. E ele consegue tanto visualizar, quanto ele consegue passar como você viver isso no futuro. Isso é muito importante nós entendermos, né? A maior parte dos muitos livros e palestras, eles partem desse ponto que todo mundo já sabe, todo mundo entende o que é liderança. E, na verdade, nem todo mundo entende, ok? A administração é o controle de recursos. É diferente. A administração é o controle de recursos e sua preocupação é com a realização de trabalhos efetivos, né, e excelente. Ou seja, ele não desenvolve algo novo, ele administra o que já foi desenvolvido. Gerencia os recursos, o que está ali, né? Isso. Sejam recursos humanos, né? Sejam recursos financeiros, correto. Por aí vai. E aí envolve logística, como você bem falou aí, recursos humanos, sistema, né? Administração de equipe, ok? Controla orçamento, mede o desempenho, monitora o progresso e iniciações corretas ou incorretas, né? Então, ou seja, ele faz aquilo que um administrador deve fazer. As funções deste trabalho de administração são algo importante. É necessário em toda e qualquer corporação, mas não é liderança. Acima de um administrador, tem que ter um líder. Tem um líder. E nem sempre, né, pastor? Um líder vai ser um bom administrador. Preste atenção. Uma organização que só tem um bom administrador, ela só vai ficar administrando problemas. Ela vai continuar carente ainda. Por isso que tem
instituições e corporações que não saem do lugar. Por isso que tem nações que andam 4 anos para frente e 4 para trás. Já entendeu, né? 4 anos para frente. Quem é brasileiro já pegou aí a senha. 4 anos para frente e 4 ou mais anos para trás. Entendeu? Por quê? Porque nesses 4 anos, em vez do líder enfrentar tudo e todos, porque liderança também tem isso. Você nunca será um grande líder enquanto você não enfrentar todas as oposições. É isso aí. Você nunca será. Tem que estar exposto, né? Está exposto. Toda boa liderança, todo verdadeiro líder terá uma verdadeira oposição. Isso é muito importante. Então, preste atenção. O líder é aquele que enfrenta tudo e todos em nome de uma visão. Em nome de uma visão. Então, veja bem, muitas corporações caminham por 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos para frente e às vezes se enrola, porque a liderança incomoda, gera desconforto. A verdadeira liderança muitas vezes gera desconforto. Porque a mudança, para você viver o melhor, o novo, você tem que enfrentar o desconforto. Você vai reformar a sua casa. Você manda o arquiteto fazer um projeto, ele faz no computador coisa mais linda, você diz, eu quero assim a casa. Você sonha com aquela casa. Mas para a sua casa se tornar aquela casa do projeto, você vai ter que enfrentar uma série de desconfortos. Tem que mexer nas estruturas, né? Vai quebrar parede, pó, barulho, gente estranha dentro da sua casa. Você está entendendo? Vai ter que guardar os móveis. E é um desconforto enorme. Mas no final, quando o projeto é concluído, você diz, ainda bem que eu enfrentei todo o desconforto. Valeu a pena. Valeu a pena. Assim é a vida, minha gente. Sabe, Paulo, a maioria das pessoas, elas querem viver uma vida 100% de conforto. Elas querem viver uma vida de só boas notícias. E a Bíblia diz que os dias maus vêm para todo mundo. Todo mundo, né? A grande verdade é o seguinte, minha gente, a vida não apresenta facilidade. Interessante que o senhor falou sobre essa questão da vida, né? E eu sou pai de 3 filhos, um de 21, um de 14 e um de 9. E eu sempre, às vezes, a minha esposa até diz que eu pego pesado com eles, mas eu explico para eles o porquê, que às vezes, né, eu quero dar algumas lições para eles a respeito da vida, porque logo, logo eles vão ter a vida deles, vão construir a família deles. Correto. E aquilo que eu, como pai, puder orientá-los, né, e puder evitar alguns processos dolorosos na vida dele, porque tem uns que são inevitáveis. Eu digo que a dor, pastor, é inevitável para nós. Para nós humanos, a dor é inevitável. Sem dúvida. Porque na dor, né, são gerados alguns processos de transformação na nossa vida. É na dor que a gente cresce. E sair do conforto, né, sair da zona de conforto é você se expor à dor, né, pastor? É você se expor a situações de desconforto onde você não vai ter controle sobre o externo. Muitas vezes, eu sempre digo que nós teremos sempre o controle interno sobre nós, do que diz respeito a nós. Do que diz ao outro já foge da nossa capacidade. Mas se nós tivermos esse controle interno de poder gerir quem nós somos e o que nós queremos ser, então nós vamos conseguir se sobrepor às adversidades. O problema é que muitas pessoas elas são dominadas pelo externo. O externo determina a reação dela internamente. Isso. E é aí que muitas pessoas entram em crise. É aí que muitas pessoas não conseguem chegar ou desenvolver o seu potencial máximo. É aí que a maioria das pessoas, infelizmente, acabam vivendo uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Uma vida que vive na média. Você está entendendo? E, na verdade, o Senhor nos chamou e nos criou para vivermos uma vida excelente. Para vivermos uma vida top, como diz a Fora do normal, né? Fora do normal. comum. É isso Entendeu? mesmo. Você pode ver que quando Deus... Não tem como falar de administração, não tem como falar de vida sem falar de Deus. Né? Pode ver que a Bíblia diz que quando Deus criou as árvores, criou os animais, fez separação da água e da terra seca, sempre no final do dia ele viu que era bom. Depois que ele preparou todo o ambiente, todo o cenário, ele disse, eu preciso criar algo ainda melhor. E aí ele criou o homem. E quando ele cria o homem, que ele termina, ele diz assim, muito bom. E interessante que ele só cria o homem no final da sua criação.
depois que tudo que o homem ia precisar já estava criado. Estava pronto, né? Por quê? Porque a obra máxima das suas mãos, das mãos de Deus, é o homem. E quando eu falo homem, não estou falando de sexo. Eu estou falando do ser humano. Ser humano, né? Não é gênero, né? Não, não é gênero, entendeu? Isso é muito importante na liderança. Isso é muito importante na liderança. Por quê? Preste muita atenção. O ser humano é um espírito. É um espírito que vive em dois modelos diferentes. Quais são os modelos que Deus criou? Macho e fêmea. E fêmea. Ponto. É como se você tivesse uma montadora de automóvel, entendeu? A montadora de automóvel Y, ok? E essa montadora de automóvel Y cria o modelo do carro A e o carro B. Mas não quer dizer que o A é uma série especial e o B é inferior. Não, não, não. São modelos diferentes. Só que dentro dos dois modelos tem a marca da montadora. Então, nenhum modelo pode dizer que é melhor que o outro, porque os dois carregam o espírito da montadora. A identidade da montadora. A identidade, né, da montadora. Os valores da montadora. Os princípios da montadora. A visão da montadora. Entendeu? A velocidade que a montadora deu a cada um dos automóveis. O ser humano é assim. Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e soprou o fôlego de vida dele em ambos. Então, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo espírito. Mesmo espírito. Logo, a mesma capacidade, né? A mesma capacidade. A mesma identidade. A mesma força, criatividade. Aí vai. A mesma potência. Só que modelos diferentes. Você pega, por exemplo, uma montadora que tem um carro de passeio que comporta aí 2 pessoas e até 500 quilos, alguma coisa assim. Essa mesma montadora, ela constrói uma caminhonete, ela fabrica uma caminhonete que pode suportar até 1.000 quilos, tração nas 4 rodas, mas ambos os carros é da mesma montadora. A montadora zela pelos 2 modelos. Ela não quer ver nenhum dos 2 modelos quebrado na estrada. Porque elas vão ter sua utilidade, né? Porque ela tem a sua utilidade e tem a marca tem a marca da montadora. Assim o Criador fez. Tanto o homem quanto a mulher tem a marca do Senhor Deus. Tem o fôlego de vida do Senhor Deus. Tem a potência do Senhor Deus. Tem os valores do Senhor Deus. Tem os princípios do Senhor Deus. Consegue entender? Então, preste muito bem atenção. Tanto o homem quanto a mulher têm o seu mesmo valor, porque ambos carregam o sopro de vida do Eterno. Agora, pastor, o senhor falou sobre que Deus, e a palavra de Deus é essa referência, né, sobre a questão de liderança. Sim. E se a gente analisar nos últimos 5 anos sobre essa questão do coach, né, quando começou a surgir, né, as mentorias, né, e os personagens, né, coaches, principalmente aqui no Brasil, falando da nossa realidade, a maioria deles, o que eles têm em comum? É que eles começaram a olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, como uma referência sobre liderança. Então, eles começaram a estudar a vida de Jesus, dos grandes líderes, né, tanto no Velho Testamento como no Novo, e começaram a extrair princípios de liderança e aplicar na sua vida, né, primeiramente, até para dar propriedade naquilo que eles forem vender depois, né? E trazer esses princípios para nós. Porque, resumindo, o coach é o quê? Já que você citou o coach, resumindo, o coach é a arte de fazer perguntas. O coach, ele não fala para você fazer nada. Ele só te faz perguntas certas para você encontrar as respostas que já estão dentro de você. Aí. O que Jesus fazia? Sempre quando alguém ia perguntar uma coisa para Jesus, ele respondia fazendo uma outra pergunta. Como diz o grande sábio Salomão, nada é novo na face da terra. É porque talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo, né, podem se opor e querer não absorver o que a palavra de Deus fala sobre liderança. Mas é inevitável, porque o mundo todo enxerga a palavra de Deus, enxerga a Bíblia como uma referência. Embora muitos não, publicamente, né, não confessam, vamos dizer assim. Mas falando, como a gente falou dos coaches, principalmente dos brasileiros, e até alguns americanos e europeus, eles defendem a Bíblia como uma grande referência sobre liderança. Não, a Bíblia, gente, é o manual do ser humano. Não tem o que fazer. É inevitável isso. É incontestável. A gente está falando de carro, você tem um carro, um exemplo, da Chevrolet, ok?
O carro da Chevrolet vem com o manual da Chevrolet. Pô, você compra o carro, você tem um carro da Chevrolet, você vai ignorar o manual? Quem vai se dar mal? Quem vai perder a garantia? É você. Presta atenção, Deus te deu a vida, nos deu a vida. Você vai ignorar o manual dele para você ter uma qualidade de vida melhor? Para você viver uma vida melhor? Isaías, capítulo 1 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, se você ler o manual, se você seguir os princípios do manual, você vai viver o melhor dessa terra. Assim como quando você compra um automóvel, se você seguir o manual, você vai usufruir do melhor desempenho desse automóvel. Agora, se você não lê o manual, você coloca um óleo errado, você aperta um botão errado, você acelera o carro de uma maneira errada. Coloca o combustível errado. Engata uma marcha errada, você não vai desfrutar de todo o potencial do automóvel. Você pode até caminhar com ele, ele pode até te levar a algum lugar. Por algum tempo, né? Por algum tempo, entendeu? Mas precariamente. Então, a Bíblia, gente, é o manual da vida. Os juristas, né, usam a Bíblia. Os juramentos, a medicina usa a Bíblia, porque a ciência está na Bíblia. Então, vamos lá. Liderança está na Bíblia. Jesus Cristo foi o maior líder de todos os tempos. Não existiu e nunca vai existir um líder como foi o Senhor Jesus Cristo. E todos os parâmetros que surgirem, vai ser a partir daí. Não tem dúvida. Né? Não tem como surgir uma nova teoria sobre liderança se não for a partir da pessoa de Jesus e da palavra de Deus. Então, como a gente está falando aqui, Paulo, administração não é liderança. E liderança não é administração. É importante nós entendermos, ok? Embora, né, um bom líder pode até desenvolver a sua parte administrativa. Sim, alguns absorvem. Né? Alguns absorvem isso. Ele é o nem líder. Todo bom administrador vai ser um bom líder. Ele é o líder da corporação e ele também administra a corporação. Ele é o líder de uma corporação e ele gerencia um departamento também. Sim. Pode acontecer. Uhum. Mas são coisas diferentes. O que ele aplica na liderança da corporação, ok? Nem sempre ele vai poder. O que ele aplica no departamento que ele gerencia ou administra, nem sempre ele vai poder aplicar na liderança, na corporação no todo. Agora, já que nós temos muitos pastores nos assistindo, muitos líderes de ministérios, por que não a gente falar de liderança e ministério? Que é um conflito muito grande. Né? Liderança. Geralmente se fala assim, o pastor líder, né? Ou o pastor sênior, né? Ou o pastor presidente. Né? Várias igrejas, cada uma usa a nomenclatura que quer e tal, né? E tem os líderes de departamentos ou de ministérios dentro da igreja. Toda uma estrutura, né, pastor? Uma estrutura. E muitas vezes, por falta de visão de liderança, acaba existindo um conflito interno. Por quê? Preste atenção. O pastor líder, ele é o pastor. Ele responde por toda a organização. É ele que tem o papel de visualizar e saber onde ele quer levar a instituição, onde ele quer levar a igreja. Ok? Ok. O líder de ministério, ele pensa no ministério dele. E, às vezes, esse líder de ministério ou de departamento, ele é tão bom dentro do departamento dele, do que ele faz, ele é tão bom quanto o pastor, que é o líder de toda a instituição. Sim. E muitas vezes aí entra o conflito com a liderança. Porque a liderança começa a se sentir o quê? Ameaçada. Né? Às vezes tem um cara que prega muito bem dentro da igreja, um cara que canta muito bem, que é o seu caso, né? Estou falando com aqui. Uma pessoa que lidera o ministério de dança muito bem, um cara que lidera o ministério de transmissão e de produção de vídeos domina muito bem, as tecnologias, né? Que é o Gessé, que quantos líderes já vieram do Brasil e fora do Brasil e elogiaram o trabalho do Gessé na igreja. E eu nunca me senti ameaçado, nem menor, e nem menor do que o Gessé. Ao contrário, eu fico feliz, porque eu tenho alguém bom naquilo que faz, no meu time. Né? Quantas pessoas já chegaram lá na igreja, pastores, e elogiaram você? Você nem sabe, às vezes. E eu fiquei feliz.
Poxa, o cara canta muito, que vozeirão, né? Você está entendendo? Então, preste atenção, líder, você pastor e você líder de ministério. É importante nós entendermos isso. Porque se a gente não entender isso, não tiver essa maturidade, vamos viver em conflito. E nunca vamos permitir que outras pessoas desenvolvam o seu potencial que nasceu para desenvolver, que Deus colocou dentro de todos nós. Nós vamos impedir, nós vamos sufocar, nós vamos matar. E matar uma potência ou um potencial é como matar uma semente, é como fazer um aborto. É verdade. É como fazer um aborto. Ué, o que é o aborto? Agora, essa semana está em pauta aí, né? Porque o atual presidente tirou o Brasil, né, da agenda mundial contra o aborto. Contra o aborto. Ok? A imprensa inteira está em todas as manchetes. Aí. Todas as manchetes. O que é um aborto? O aborto é impedir que uma semente que tem em potencial desenvolva o seu potencial. Entendeu? Uma semente que ainda por ser semente é indefesa. Né? Então isso é um aborto. Quando você tem uma potência dentro de você, que Deus já colocou, que todos nós temos, um potencial de liderar, de exercer algo, de fazer algo, de criar algo, e você não faz, você está abortando. Você está matando. Você está sufocando aquilo que está dentro de você. Está vivo dentro de você. E muitos sabem disso. Com quantas pessoas você já conversou com o cara e disse assim, rapaz, eu escrevi um livro. Ou eu tenho uma ideia de um livro. Aí você diz, cadê o livro? Não, eu não escrevi ainda. Por quê? Eu tenho medo, acho que não vai, ninguém vai querer ler. Entendeu? Ou então o cara diz assim, rapaz, eu tenho uma vontade de gravar uma música, de compor uma música. Compõe! Você é tão inteligente. Não, ninguém vai querer ouvir. O cara não acredita. É isso mesmo. O que acontece? Ele morre, para onde ele leva esse dom? Para onde ele leva esse livro? Para o lugar mais rico do mundo. Qual que é? Cemitério. Cemitério. Cemitério é o lugar mais rico desse planeta. Porque lá tem muitas empresas que nunca foram constituídas, muitos livros que nunca foram inscritos, muitas músicas que nunca foram não foram compostas, cantadas. Nem cantadas, nem ouvidas. Né? Você sabe, Paulo, tem músicas dentro de você que crianças que nunca nasceram, quando você compõe e elas nascerem, elas irão cantar. E elas irão cantar essas músicas que transformarão a vida delas. Mas se você não pode colocar para fora essa música, elas nunca irão cantar e nunca terão as suas vidas transformadas. E eu vou levar para o cemitério. Você vai levar para o cemitério. Inutilmente. Né? Inutilmente. Então, preste atenção. Não desenvolver seu potencial de liderança é como se você fazer um aborto. Isso é crime. É crime aos olhos de Deus. Então, você que é líder, você que é pastor, você que é líder de uma instituição, nunca se sinta ameaçado por, na sua equipe, ter alguém tão bom quanto você. Ou melhor do que você. É tanto, pastor, que a Bíblia nos compara a um corpo, né? Uhum. Onde num corpo ele é formado por vários membros. Correto. E cada membro tem a sua importância. O dedo mindinho, ele não vai ser menos ou mais importante do que o meu olho que vê todas as coisas, do que o meu ouvido. Mas o dedo mindinho, se ele não estiver no corpo, ele vai fazer falta. Correto. Vai tirar todo o equilíbrio do seu corpo. Correto. A sua orelha não é menos importante ou mais importante que o pé. Assim, nós precisamos entender cada peça da nossa equipe, ok? Agora, o que é a essência da liderança? É importante nós falarmos isso. Qual é a essência da liderança? A liderança, preste atenção, é o eixo fundamental, ou seja, a liderança é o eixo fundamental de uma organização. Lembra que nós começamos falando que nada muda? Sem liderança. Nada acontece? Nada acontece sem liderança. Nada se conserta se não tiver uma liderança. Nada melhora sem liderança. Em outras palavras, quais são as características que distinguem líderes e outras pessoas da organização? O que distingue um líder dos seguidores? É o papel que ele desenvolve. É a função, né, de ver coisas que outros não conseguem. Enxergar o que outros não conseguem ver. Entendeu? É desenvolver novos projetos. É aceitar e encarar
novos desafios, né? Ou seja, ter uma visão clara do futuro. Resumindo, ter uma visão clara do futuro. Lembra que eu disse que o líder, ele não vive no presente. Né? Isso é muito forte. O líder não vive no presente. Está sempre à frente, né? O líder não vive pelo que vê. É tanto que quando a gente estuda os grandes líderes, né? Que já se passaram, que já morreram, que deixaram livros, deixaram, né? Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá. É comum a ouvir a gente mesmo dizer. Lutero. Esse líder esteve à frente do seu tempo. Seu tempo. Mas é o papel do líder, né? Estar sempre à frente. É lógico. Né? O líder, preste atenção, isso aqui é muito importante. O líder, ele não vive pelo que ele vê. O líder, ele vive pelo que ele crê. Aí a gente vai para a Bíblia. O que Jesus falou? O meu justo. Ou seja, os meus liderados viverão pela fé. Então, isso aqui é muito lindo. Todos nós somos de Jesus. Ok? Ele diz assim, o meu justo, e todos nós fomos justificados por ele na cruz do Calvário. Ele nos justifica, né? Paulo até fala isso em Romanos, né? Ele diz assim, o meu justo viverá pela fé. E olha o que ele continua dizendo. E se ele retroceder, se ele não acreditar no seu potencial, se ele não escrever o livro que ele nasceu para escrever, se ele não compor a música que ele nasceu para compor, se ele não constituir a empresa que ele nasceu para constituir, se ele não empreender o que ele nasceu para empreender, se ele não desenvolver o produto que ele nasceu para desenvolver, eu não terei prazer nele. É forte isso. Né? Por quê? Porque ele colocou essa potência. É como você desperdiçar algo que Deus colocou dentro de você. É como se ter um carro na sua garagem, uma Ferrari, e andar só em segunda, em primeira. Não. E o motor querendo... Não, mais que isso. Você ter uma Ferrari na sua garagem e você andar a pé. Pedindo carona. Mais que isso, andar a pé pedindo carona. Quantas pessoas que são multimilionárias e estão mendigando? Por que estão mendigando? Porque nunca colocaram, nunca desenvolveram o potencial que estão dentro dela. No dia que ela se desenvolverem o potencial, o dinheiro vem para a mão dela. É isso mesmo. Em vez dela pedir ajuda, ela vai ajudar outras pessoas. É muito forte isso, gente. Quem sabe, Paulo, nós estamos falando com pessoas e pessoas estão nos assistindo agora, que elas sabem, no fundo, elas sabem que elas têm potencial para mais. Porque Deus colocou isso em nós, né, pastor? Desde o princípio, Deus já decretou, sabe, uma vida de sucesso, de prosperidade. A Bíblia diz que Deus de produção, de produzir. Abençoou. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Para quê? Para frutificar, para multiplicar e para dominar. Para governar, né? Governar. Para gerir, para liderar. Então, preste atenção, minha senhora, meu senhor, você que está nos assistindo agora. Talvez você nasceu para ser dona de uma mega rede de fast food. Mas por não acreditar no seu potencial, a senhora ainda está vendendo cachorro-quente na porta da sua casa. Já era para a senhora ter uma mega franquia de doces. Uma rede, né? Uma rede de doceria, não é isso que fala? É. Mas a senhora... E tem centenas e centenas de pessoas trabalhando debaixo da sua liderança. Mas por não acreditar, você ainda está sendo liderada e vivendo com salário mínimo. Graças a Deus que tem um salário mínimo, mas pode viver com muito mais. Sim. Então é importante nós entendermos isso. A primeira característica essencial do líder é que ele não vive no presente. Líderes vivem no futuro e vêm ao presente dizer aos liderados o que eles viverão no futuro. Líderes estão sempre indo para algum lugar. Sempre em movimento, né? Sempre em movimento. Eles estão sempre apontando para metas, objetivos, ou seja, para o futuro. Por isso que algumas pessoas até dizem assim, poxa, lá na empresa, todo mês eles aumentam a meta. Pô, a gente bateu a meta, pensa que está todo mundo satisfeito. No mês seguinte, na nova reunião, o líder lá aumenta a meta. Caramba, não sei o quê. Faz parte da liderança. E essa liderança que faz você crescer e ganhar mais. Essa liderança. Ou seja, olha o que o apóstolo Paulo escreveu.
O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, que foi um grande líder, capítulo 13, versículo 14, ele diz assim, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, né? Se você está preso no passado, você não é um líder. Interessante, pastor, que as pessoas não ficam presas ao passado, não só pelas coisas ruins, né? Mas boas, pelas boas também, porque ela, poxa, porque no tempo passado eu prosperei tanto, o meu negócio prosperava. E hoje, por que você não está prosperando? Rapaz, eu acho que foi em 93, 92 ou 93, me perdoe se eu errar, mas foi quando o ex-presidente Fernando Henrique, ele era ministro, né? E criou, juntamente, se eu não me engano, com Itamar Franco, o Real. Mas antes do Real, veio o RV. Naquele ano eu ganhei tanto dinheiro. Eu trabalhava numa rede de rádios em São Paulo, ganhei tanto dinheiro. Por muitos anos eu guardei a minha declaração de imposto de renda só pela quantidade de dinheiro que eu... Entendeu? Agora, você imagina se até hoje, em pleno ano de 2023... eu ficasse preso no ano de 93. É isso aí. Mas, infelizmente, muita gente, pastor, fica presa ao seu passado. Pelas coisas boas que já viveram e a grande maioria pelas coisas ruins, pelas más experiências. Eu sei que o que eu vou falar aqui é muito sério, mas preste atenção. Quantas mulheres estão presas em um abuso que aconteceu na vida dela quando ela tinha 5, 10 anos de idade. Hoje ela está com 50 e até hoje ela não conseguiu se entregar por completo ao seu marido, à sua família porque está presa e ao ainda, seu destino, porque ela está presa. Eu sei que é dolorido. Mas é a realidade de muitos, infelizmente. De muitos. Mas a senhora precisa abrir mão dessa dor. É passado. Não tem como mais mudar esse quadro. Já aconteceu. O que a gente pode fazer agora para diminuir essa dor, zerar essa dor? É seguir para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram ou ficam. Avançando para as que estão adiante. Diante de mim. Existe o abusador, mas existe o homem que vai te honrar. Que vai trazer cura para você, né? Existe aquele que te feriu, mas hoje Deus colocou um que gera cura na sua vida. Quantos profissionais que estão travados porque deram o melhor deles numa corporação, numa instituição, e eles entendem que não foram honrados e valorizados. E hoje eles vivem na mediocridade, porque eles entendem que não vale a pena dar o melhor deles para ninguém. Não existe isso. Ou seja, você nunca será promovido. Você nunca vai chegar ao topo se você não der o seu melhor. Então, são pessoas que estão presas no passado. Então, tanto coisas boas, bem como você falou, e coisas ruins. Só que, preste atenção, nós não fomos criados para ficar paralisados. Nós não fomos criados para ficar ancorado. Você não é navio, meu irmão. É isso aí. Você é gente. Você é a imagem e semelhança do Criador. E a vida, né, pastor, ela gera movimento. Sim. A vida ela está pulsando a todo instante, a cada hora que está passando, a cada dia, a vida está pulsando, a vida está acontecendo. Você só está vivo porque o seu sangue está em movimento. Que o coração está pulsando, os batimentos ali, todo instante. No dia que seu coração parar de bater, que o seu sangue parar de se movimentar, você morre. Você está morto. Você está morto. Então, quantas pessoas estão mortas? São mortas-vivas. Então, nós estamos falando sobre liderança. Entendeu? E todos nós, aqui é forte isso que eu vou falar, todos nós nascemos para liderar. Porque todos nós somos como Ele é. Como Ele é. E Deus é o mega líder. É o líder dos líderes. E nós carregamos, né, pastor, o DNA de Deus. Isso mesmo. Nós somos como Ele então, essas informações genéticas, né, falando, né, de forma biológica, essas informações genéticas de Deus fazem parte. Estão dentro de nós. Não tem como fugir disso. É isso aí. É como os nossos filhos crescem com o nosso DNA do pai e da mãe. É isso aí. Não tem como fugir disso. Voltando aqui em Filipenses 3:13, no versículo 14, Paulo diz assim: prossigo para o alvo. Ele já esqueceu
do que ficou para trás. O alvo sempre está adiante, né? Ele está prosseguindo para o que está adiante, avançando. Ok? Ele diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar. Tem recompensa, o prêmio. Quem não para, ganha. É isso aí. Se você não está ganhando, é porque você parou. É verdade. Parou, estagnou. Em alguma área da sua vida, você precisa avaliar. Não está ganhando dinheiro, não ganhou promoção, não está ganhando elogio, não está ganhando a honra. Ah, porque ninguém me reconhece, mas o que você está fazendo? É forte isso. Prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Porque tudo vem dele, tudo é dele e tudo é para ele. O líder, Paulo, é aquele que vai na frente olhando para frente. O líder é aquele que vai na frente olhando para frente. Porque você pode ir na frente olhando para trás. Sim. Se você estiver na frente olhando para trás, você não é o líder. Você é um administrador. Um exemplo disso, né? Assim, todo mundo conhece, até quem é cristão, quem não é, conhece a história da mulher, né? Que se transformou na estrada de sal, né? A esposa de Ló. De Ló. Né? Então, essa analogia, essa história Sim. cabe bem aqui. Sim. Porque Deus estava dando um livramento para ela e toda a sua família, para Ló e toda a sua família, né? E pediram para ele sair de lá o mais rápido. Não olhe para trás. Só que ela continua apegada, né? Mesmo saindo, mesmo em movimento, mas é tanto que isso não foi suficiente. Não, ela olhou. Né? Ela olhou para trás e isso trouxe uma consequência. Ficou paralisada. Ela não viveu o que tinha para ela, ela não chegou no futuro dela. Sim. O meu desafio aqui, nesse podcast, é que você, que nasceu para liderar, todos nós nascemos para liderar em alguma área da nossa vida. Não tem como fugir disso. Porque liderança é um dom que está dentro de nós. O cara que criou esse smartphone, antes de ser constituído, ele estava sendo gerado dentro do dono dessa empresa. Ok? Que já faleceu, esqueci o nome dele. Steve Jobs. Steve Jobs. Não estava dentro dele. Isso aqui ele colocou para fora e chegou em nossas mãos. E revolucionou a humanidade. A humanidade. Interessante que Steve Jobs não fez nada novo. Ele fez uma junção das tecnologias. Tá aí o Jessé que entende melhor do que eu. Ele fez uma junção das tecnologias. Entendeu? E virou uma potência. Às vezes, nós estamos querendo criar algo que já existe. Às vezes é só você fazer uma mistura. Tá ligado ao que está acontecendo ao seu redor. O mundo hoje é de quem sabe fazer boas conexões. O mundo não é hoje dos mais criativos, dos mais inteligentes ou dos mais poderosos, dos que mais têm dinheiro. Não. O mundo é, hoje, quem domina o mundo? Quem sabe fazer boas conexões. Conexão é algo muito importante. Por isso que você não pode se isolar. O Satanás, o nosso adversário que vem matar, roubar e nos destruir, qual que é a grande sacada dele? É nos isolar. Não, deixa, não vou falar não. É desconectar as pessoas, né? Isolá-las. É melhor ficar sozinho. Viver no seu mundinho. Isso mesmo. Aí você não cresce. Sozinho, eu sempre falo, sozinho ninguém cresce, sozinho ninguém vence na vida. Ninguém produz. Ninguém. Você pode ser um multimilionário, sozinho você não chega a lugar nenhum. E é tanto, pastor, que a doença que os médicos, né, consideram a doença do século, que é a depressão. Sim. Que é justamente onde as pessoas se isolam num mundo de escuridão, tenebroso. Olha o nome. Depressão. É queda. Queda. O que a pessoa faz, geralmente? Quer se isolar. Se isolar. Ou seja, todas as vezes que você se isola, você está descendo na vida. Então, isso é muito importante. Isso aqui daí é outro podcast. Só esse assunto aí. Só esse assunto. Porque você pode estar vivendo uma depressão na sua vida conjugal. Você não dialoga mais com o seu cônjuge. Você pode estar vivendo uma depressão no relacionamento com seus filhos. Você não conversa com seus filhos. Você pode estar vivendo uma depressão na sua vida profissional. Você não busca uma mentoria. Você não busca se aprimorar. Você não tem um coração ensinável. Você não se humilha. Entendeu? É isso aí. O que é se humilhar? Reconhecer que tem alguém que sabe mais do que você. Que você precisa de ajuda. Que você precisa de ajuda. Então, o líder é aquele que vai na frente
olhando para frente. Isso é muito importante. Ele já esteve no lugar para onde está levando a sua equipe. Ele já esteve no lugar para onde ele está levando a sua equipe ou corporação. Por isso, ele vai na frente e todos o seguem. A primeira pergunta que se faz ao líder é: quais são as suas metas e seus desafios? Primeira pergunta. Se ele falar, eu não tenho meta e não tenho desafios, ele não é um líder. Todo líder, ele tem uma meta e ele tem desafios. Se o líder não tem metas e desafios, mas somente reage ou responde a situações quando surgem, ele praticamente já abandonou os princípios da liderança. Essa é uma grande verdade. Quais são os princípios da liderança? Um dos princípios da liderança é ter uma visão direcionada para o futuro. Esse é um dos grandes princípios da liderança, é ter uma visão direcionada para o futuro. Mas somente esse princípio não é o suficiente. O que diferencia líderes de seguidores é o fato de eles não terem apenas o interesse pelo futuro, mas terem também a capacidade para lidar com o futuro. Porque o futuro é desconhecido. É uma incógnita, né? É uma incógnita. É por isso que muita gente prefere se apegar ao presente. Não, esse pouquinho que eu tenho aqui é melhor do que talvez o que eu possa ganhar no futuro com esse novo negócio, com esse novo empreendimento. É isso mesmo. Né, com essa mudança geográfica, enfim, aí muito a maioria se prefere se arraigar, se fixar aqui, né, o que ela está vendo. Porque o futuro está no seu imaginário, né? E Deus não deu essa capacidade. E alguns até usam aquele jargão de dizer, o futuro a Deus pertence. Então pertence a mim, porque Deus está em mim, pô. E Deus se revela a nós. Deus nos mostra o futuro. Agora, o que é visão? Visão é a vantagem número 1 que os líderes têm. Isso é uma visão, é uma vantagem número 1. A partir do momento que os líderes perdem esta vantagem, simplesmente passam a reagir às circunstâncias. Visão é o que permite aos líderes verem o futuro possível mais distante e mais claramente do que os seguidores, tornando-os melhores que os outros na identificação dessa visão. Ok? A visão é o valor essencial de todos os verdadeiros líderes. Visão é o valor essencial de todos os verdadeiros líderes. Em segundo lugar, a visão consiste na percepção do desconhecido, ou seja, um sentimento ou instinto ou previsão antecipada do que ainda não existe. Uma forma intuitiva de conhecimento ou consciência de coisas antes da sua essência ou acontecimento. E liderar também, para nós encerrarmos esse podcast hoje, liderar é algo espiritual. Liderar é algo espiritual. Todavia, como está escrito lá em Romanos, ou 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 13, diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, visão, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, olha aqui, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, olha aqui, ter visão. Aí é o mistério. Para que entendamos, ter visão do futuro, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, pastor, se a gente não estiver conectado ao Espírito de Deus, Deus não vai se revelar a nós. É forte. A gente vai ficar só reagindo às circunstâncias. É isso Interessante mesmo. Que esse texto aí, pastor, na primeira semana do ano, eu estava no meu devocional, foi o texto que me pegou. Uau. Eu tinha lido várias vezes. Só que eu falei, Senhor, o que eu quero para minha vida nesse 2023, eu compartilhei até na célula, com o pessoal na célula, na semana passada, sobre esse texto. Senhor, eu quero entender, eu quero compreender o que o Senhor tem para mim, mas eu não vou entender da minha carne. Eu não vou entender na minha mente humana, limitada, cheio de influências deste mundo externo. Eu vou entender só no meu espírito. Show. O teu espírito vai se revelar a mim. Arrebentou. E aí eu falei, Senhor, o que eu quero é isso. Eu até compartilhei isso com o pessoal na cela. E veio a confirmação. E veio a confirmação disso aí. Aí o texto diz assim, dela também falamos, dessa visão, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Liderança é algo altamente espiritual. Agora, preste atenção. Se liderança requer uma orientação voltada para o futuro, uma capacitação para a perspectiva e uma abertura para a inspiração, então a Bíblia Sagrada é o nosso manual de liderança. É a nossa maior e única referência. E suficiente. 1 Coríntios 2,6 diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Então, preste atenção, o que aconteceu no período da pandemia? Os líderes mundiais não sabiam o que fazer. Os médicos que estudaram a medicina ficaram, com todo respeito aos médicos, aos profissionais da saúde, mas no primeiro momento, todos eles ficaram o quê? Perdidos. Perdidos. É tanto que o mundo ficou em caos, né? Caos. Ficou em caos. A humanidade ficou em caos. E mesmo com todos os recursos não acabaram, o dinheiro... Não. Os recursos continuavam, até aumentaram. Lembra, né, que eu falei? O problema do mundo não é falta de dinheiro. É. O mundo não precisa de mais dinheiro. O mundo precisa de verdadeiros líderes. Os municípios brasileiros nunca receberam. Tanto dinheiro quanto receberam no período da pandemia. E as cidades continuam do mesmo jeito. Porque o problema não é dinheiro, é falta de liderança. É isso aí. Entendeu? Então, preste atenção, olha aqui. Estão sendo reduzidos a nada. Então, a sabedoria e liderança é algo altamente espiritual. E Gênesis, capítulo 1, 28, diz assim: Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, nós nascemos para liderar. Nós nascemos para fazer a diferença. Nós nascemos para multiplicar. Então você que está nos assistindo, você é um multiplicador de dons e talentos. Você é uma potência. Dentro de você tem uma potência que nem você imagina. Entendeu? Nem você imagina. Então eu quero terminar falando novamente, nada acontece sem liderança. Nada muda sem liderança. Nada se desenvolve sem uma liderança. Nada melhora sem liderança. Nada é corrigido sem uma liderança. Todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, está sendo liderado por alguém. A minha pergunta é, você é um seguidor, um liderado ou um líder? E também outra pergunta que eu faria, pastor, para nós e para quem está nos acompanhando é: até quando você vai terceirizar a sua vida? Correto. Né? Isso aí. Porque as pessoas, por causa do emocional, por causa do seu passado, se você não lidera a sua vida, não lidera aquilo que Deus colocou para você liderar, com a capacidade que Deus te deu, outros, eles vão aí você vai ser manipulado. Como é hoje o sistema, né, que funciona no mundo todo, né, pastor? Vai terceirizar ou vai ficar procrastinando. Né? Amanhã eu faço, ano que vem. E os dias estão passando. E enquanto ela não faz, outros estão fazendo. É lógico. Outros estão acontecendo. É lógico. Assim, Deus nunca criou um escravo. Deus nunca criou um escravo. Deus criou filhos, líderes. Líderes. É isso aí. E nós precisamos... Todo mundo, no profundo do espírito, tem um desejo de liderar. Todo mundo, no fundo do espírito, tem um desejo de liderar. Liderança é um desafio número 1 do mundo. Então a gente precisa falar mais, estudar sobre esse tema. Sim. A maior parte dos líderes nunca foram treinados. Essa é a grande verdade. A maior parte dos líderes nunca foram treinados, inclusive na política. Porque voto não habilita, não treina líderes. Voto dá poder, e poder não é liderança. Por isso que os caras ganham poder e fazem besteira, se perdem. Porque o voto não faz de um candidato um líder. Simplesmente faz dele um poderoso. Tem o poder da canetada, das decisões. O que vai habilitar ele de verdade não é apenas o voto, né? Falando da questão política. Sim. Né?
mas sim da capacidade que ele tem de desenvolver a sua liderança. Sim. Porque o problema é que, historicamente, o Brasil, né, elegeu com voto, né, Deu poder? Né, deu poder. E aí, quando o camarada chegou no poder, viu toda a estrutura que estava, né? Porque o poder não é suficiente para liderar. Sim. O poder não é suficiente para liderar. Assim como a unção não é suficiente para liderar. Justamente. Tem muitos pastores que têm muita unção, mas não têm espírito de liderança. Não lideram. Não desenvolve, Não né? desenvolve, porque eles têm, não desenvolvem. Isso. O conhecimento teológico não é suficiente para liderar. Tem gente que entende muito da Bíblia, mas não desenvolveu a sua liderança. Precisamos de líderes sensíveis, líderes de caráter, líderes humildes, líderes justos e líderes corajosos. Por isso que o Senhor Deus disse para Josué, seja forte e corajosos. Porque Deus via nele, né? Potência. Moisés tinha já partido. Quem seria o líder que Deus estava levantando? É. E interessante que Josué não se via como líder, né? Porque ele estava chorando Ele era ainda, auxiliar, estava em luto ainda, luto, né? Pela partida do seu líder. E agora? O que vai ser de nós? E a promessa? E Deus vai lá, seja forte e corajoso. Eu vi um dia de um pastor e doutor e escritor, Dr. Miles, já está na glória com o Senhor, ele dizia assim, um exército de ovelhas liderado por um leão vai vencer sempre um exército de leões liderado por uma ovelha. Interessante que a diferença não está na espécie de animal. Não, na liderança. Na liderança. Na liderança. Porque só um líder pode transformar covardes em corajosos. Só um líder pode transformar covardes em corajosos. E eu termino aqui o podcast, Paulo. Poderia aqui discorrer ainda muito. A vontade não falta de continuar. Né? Mas nós temos horário, temos outros compromissos. Eu quero aqui te agradecer e pedir que você deixe as suas considerações. Poxa, pastor, assim, o que eu posso destacar de tudo que nós compartilhamos aqui é de você ser um líder visionário. O líder visionário, ele já tem impresso na sua mente uma imagem colorida do que ele quer, onde ele quer chegar. E com base na palavra de Deus, com base no que Deus já colocou em você, que você possa visualizar de forma colorida, ter impresso na sua mente, no seu coração, sabe, o que Deus já liberou sobre a sua vida. Então, seja um líder visionário e viva, sabe, o que Deus já colocou em você. Deus não vai colocar, né? Tem muita gente pedindo a Deus coisas que Deus já colocou nele. Né, pastor? Então, como Moisés estava pedindo livramento e a vara já estava na mão dele, era só levantar. A resposta estava nele já. Então, você é a resposta de Deus para essa geração, para esse mundo. O mundo precisa de você porque Deus te fez com um propósito e você precisa viver, precisa fazer valer a pena. O que eu tenho comigo, pastor, é isso. Eu preciso fazer valer a pena a vida que Deus me deu. E que você faça valer também. Parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado. E eu quero terminar dizendo, o que faz do leão líder? O leão não é o animal maior da selva, da floresta. Nem mais forte, né? Nem mais inteligente. Mas não é a altura dele, não é a força, não é o poder e nem a inteligência. O que faz do leão líder? É uma palavra chamada atitude. Atitude. Então, o que eu e você, nós precisamos é de atitude para assumir a liderança da nossa vida. Amém. E para mudar a história dessa geração e deixar um legado para as futuras gerações. Amém. Paulo, muito obrigado. Obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado a Dicenso, obrigado a Ferreira Centro Automotiva pelo apoio. Obrigado a você que nos acompanha toda segunda-feira aqui nesse podcast às 21 horas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, se inscreva agora, ativa o sininho, porque toda quarta-feira nós temos uma mensagem inédita às 18 horas e toda sexta-feira um novo vídeo. Então tem muita novidade para você crescer, para você se aprimorar em todas as áreas da sua vida aqui no meu canal, PR Isaac Oficial. Muito obrigado. Recuar jamais para nunca avançar sempre. Nunca se esqueça que o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão e que você nasceu para vencer. Um beijo no seu coração. Valeu.